A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que fala irmão Edivane mais uma vez. Hoje eu queria trazer uma palavra de reflexão para nossas vidas. Hoje eu queria mostrar, o que Deus tem falado a respeito de eleição, Deus se elegeu uns para a morte, para a condenação e outros para a vida eterna. Será mesmo isso? Queria compartilhar alguns textos com os irmãos, nós possamos ter entendimento dessas coisas. Em João capítulo 6, 41, diz assim, Murmurava, pois, dele o judeu, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nos conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Responderam, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, irmãos, começando nesse primeiro texto que eu tenho lido aqui, a gente vê que claramente aqui que a vida eterna é para aqueles que crêem e aqueles que ouvem e aprendem de Deus, que são ensinados por Deus. Mas Jesus diz, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Por quê? Esse contexto aqui fala do pão, Jesus está trazendo aquela realidade do pão que falava lá no deserto, que era o maná que Deus mandava. E Jesus disse para ele, na verdade, vos digo que o verdadeiro pão, quem vos dá é o Pai, Porque, diz assim, 53, João 6, Jesus, pois, lhe disse, na verdade, digo que se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terei vida em vós mesmos, Então você vê que o contexto aqui é do pão que desceu do céu, Por quê? Porque o verdadeiro pão que desceu do céu é Cristo, E todo aquele que é ensinado e aprende de Deus, por que é que Jesus diz de Deus? Lá em João capítulo 12 diz assim, João capítulo 12, versículo 49. Diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então você percebe, quando Jesus diz, Quando Jesus diz assim, está escrito nos profetas, versículo 45, está escrito no profeta, e serão todos ensinados por Deus, portanto aquele que do Pai ouve e aprendeu vem a mim. Então quem é que vem a Cristo? Quem é que vem a Deus? É aquele que ouve, É aquele que ouve, a palavra do Pai. E a palavra do Pai é o que Jesus proferia. Tá aqui, porque eu não tenho falado de mim mesmo, Jesus falando de mim mesmo, ele não falou. Por quê? Mas o Pai, Jesus recebia a revelação do Pai, Que me enviou. Ele mesmo me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então Jesus, ele ouvia do Pai e falava. Então quando a pessoa
ouve a palavra de Jesus, ela está sendo ensinada, ela está aprendendo de Deus. Então esses são os que vêm a Deus. Por quê? Porque aceita a sua palavra. Tá lendo outro versículo aqui que se encontra lá em João 6, João 6:65. O que é que diz aqui, irmão? João 6:65. E dizia Jesus, né? Vou ler o 64 assim. Mas algum de vós que não creram, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. 65 e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então você somando o texto aqui, por que é que ninguém pode vir a Jesus senão pelo Pai? Algumas pessoas traduzem é porque o Pai, né? O Pai concedeu uns para ser condenado e outros para a vida eterna. Não. O que está dizendo aqui é porque ele não cria em Jesus. E Jesus, o Filho, é quem falava as palavras do Pai. E quando aquele versículo que nós lemos um pouco atrás, né? Nesse mesmo João aqui, ele diz que só pode vir a ele aquele quem ouve. Como é que eles vão vir para Jesus, vir para Deus, né? Se o Pai não conceder, né? Por quê? Porque tem que ouvir as palavras do Pai. Então, por isso que esses não podiam vir e o Pai não podia conceder. Por quê? Porque ele não cria nas palavras de Jesus. Em João 6:34 diz assim, ó. Tudo em João 6, né? João 6:34 diz assim, ó. João 6. João 6:35 diz assim, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim. Olha aqui, ó, a mesma palavra, vem a mim. Temos que frisar muito essa palavra aqui, ó. Vem a mim. Ela é a chave. Vem a mim. Não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede, né? Mas já vos disse que também vós viste e contudo não credes, né? Então eles vieram a Cristo não creram. É de todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então você vê aqui mais outro texto bem claro, né? Bem claro que aquele que vem a Deus, a Cristo, de maneira nenhuma ele lança fora. Então como é que Deus predestinou uns para a condenação e outros para a vida eterna? O texto aqui é bem claro, que é aquele que vem a Cristo. E quem é que vem a Cristo? É aquele que aprende dele e ouve as suas palavras e é ensinado por ele. Então esse vem a Cristo, esse vem a Deus, esse vem ao Pai, né? Pois Jesus diz que ninguém pode vir a mim a não ser pelo Pai. Por quê? Porque o que ele ouvia do Pai, a gente tinha que crer para vir ao Pai. Então ele está dizendo aqui, ó, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então quem ouve a palavra de Deus, aprende de Deus, né? De maneira nenhuma é ensinado de Deus, né? De maneira nenhuma Deus lança fora. Então tá bem claro, né? Que alguns calvinistas pregam isso, né? É a visão dos calvinistas que Deus é justo em fazer isso, mas a Bíblia não fala isso, né? Agora olha o versículo 41, 47. Veja como é interessante. Ó, olha aqui, irmão, como é interessante. Olha aqui. Versículo 37 diz assim, ó. João 5. Tudo em João está escrito isso. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz,
né? Falando aqui por judeu, né? Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. A sua palavra não permanece em vós, porque aquele que ele enviou não crê de vós. Olha aqui, ó. Por que a palavra de Cristo, de Deus, não está neles? Porque aquele que enviou, que é Cristo, ele não cria, né? Aí Jesus diz, ó, examinais as escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha o que é que Jesus diz no 40. E não quereis vir a mim para teres vida, né? Aquela mesma expressão, vim a mim, né? Para teres vida. Por quê? Porque Jesus, repita a dizer, Jesus falava as palavras do Pai. Só mais um pouquinho acima diz aqui, ó. 5,19. Olha o que é que diz? 5,19. Porque o Pai... 5,19. Mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Se o Pai não vir, se não viu fazer o Pai, isso. Se eu não vim fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, o Filho não fazia nada de si mesmo, a não ser o Pai. Por quê? Porque Cristo, ele estava nesse corpo, né? Como nós, e ele crescia e era aperfeiçoado a cada dia, como diz, né? Lá nos evangelhos, lá em Lucas, diz que ele crescia em estatura, em sabedoria e em conhecimento, né? Então ele vivia a cada dia se aperfeiçoando, né? E ele ouvia do Pai. Então você vê aqui, ó, ele não queria vir porque ele não examinava a escritura, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí Jesus no 40 diz, e não quereis vir a mim para teres vida, né? Então você vê aqui que a salvação, né, a vida eterna, Jesus deu a todos. Em Mateus 11, 21 diz assim, ó. Mateus 11, 21. Mateus 11, 21 diz assim, ó. Mateus 11, 21. Mateus 11, 21. Olha aqui, ó. Não, Mateus 11, 28. Diz assim, ó. Vinde a mim todos. Olha aqui a palavra. Vinde a mim todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aquela mesma palavrinha que eu mandei vocês gravar, irmão. Vinde a mim. Vinde a mim, só alguns. Vinde a mim, só um terço. Vinde a mim. Não. A Bíblia é bem clara. Vinde a mim todos. Então a salvação é para todos. Essa questão de dizer que Deus predestinou uns para a condenação e outros para a vida eterna não procede da palavra de Deus, né? Então você vê aqui, ó, outro exemplo em João, né? O Evangelho de João está muito mais bem claro em João 6, 68, diz assim, João 6, 68, quando Jesus, né, fala que tinha que comer do pão dele, tinha que ter aliança com ele, né? Muitos daqueles não entenderam, retrocederam para trás. Por quê? Porque Jesus diz, vocês na verdade me buscai não pelo sinal que viste, né, para crer, mas pela comida que vocês comessem e saciaste. E Jesus diz assim, depois que alguns daqueles discípulos retrocedem para trás, é aqui, ó,
Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. No versículo 27 diz assim, 67 diz assim, ó, então disse Jesus aos 12, né? Aos 12 discípulos, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha aqui, irmão. Para quem nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós 12, e um de vós é o diabo. Então tá aqui, ó. Não vos escolhi a vós, os 12, né? E um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Então você percebe, irmão, né? Você percebe aqui que... Por que é que Pedro diz isso? Por que é que Pedro dá essa confirmação e diz que ele é o Filho de Deus? Porque Pedro foi ensinado e aprendeu de Deus. Então por isso que Pedro, ele não retrocede para trás. Porque Pedro diz o quê? Olha o que é que Pedro confessa. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então você vê aqui qual é a diferença de quem é discípulo e quem é fariseu. Olha o que é que diz aqui, ó. João capítulo 8. Olha o que é a diferença. João capítulo 8, né? Versículo 37. Diz assim, ó. Vou ler de um versículo mais adiante. Eu vou ler do versículo 38, diz assim, ó, do 38, vou ler do 38. Eu falo do que vi junto do meu Pai. Olha aqui Jesus confirmando de novo, que tudo que ele fala, ele ouviu do Pai. E vós fazeis o que também visto junto de vosso Pai, né? Falando para os judeus. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, e que de Deus tenho ouvido. Olha aqui, irmão. Eles ouviram de Deus, eles estavam sendo ensinados por Deus, eles estavam aprendendo de Deus, mas eles procuravam matar Jesus. Por quê? Porque eles não davam ouvido. Aí diz aqui, ó. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis, aqui ó, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Então, olha a diferença aqui. Eles não ouviam a palavra. Ao contrário do que Pedro diz, né? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, Pedro ele ouviu, né? Aí diz, ó. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai na mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credo? Quem dentre vós é me convencido de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credo? Quem é de Deus, aqui Jesus vai dizer, ó, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Olha aqui, irmão. Quem é de Deus é quem? É aquele que vem, ouve e aprende. Por isso vós não escutais. Olha aqui, ó. Porque não sois de Deus. Olha aí, irmão. Olha como é forte. Olha o que é que diz no 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então você percebe, né, irmão? Você percebe que as palavras de Jesus não entravam, né? Não entrava nos fariseus. Ao contrário de Pedro. Ao contrário de Pedro. Aqui em Pedro, aqui, ó. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens
as palavras de vida eterna. Então você percebe, né, irmão? Olha o que é que João 10 diz também. João, capítulo 10, versículo 29, diz assim, ó. Outra confirmação aqui, ó. 29, diz assim, ó. Eu vou ler do versículo 24. Rodearam-nos, pois, os judeus e disseram, até quando terás a nossa alma por suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Respondeu-lhe, já vos tenho dito, e não credes, né? O problema era que os fariseus não criam. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Olha aqui, ó. Não são ovelhas de Jesus. As minhas ovelhas ouve a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu dou-lhe a vida eterna. Então, quem ouve, segue Jesus. Quem ouve as palavras de Jesus, segue ele, e ele dá a vida eterna. Olha como está bem claro aqui. Que Deus tem a salvação para todos. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar de meu Pai. Olha aqui, meu Pai. Jesus não disse que ninguém pode vir a ele a não ser pelo Pai? Ok, foi o Pai que deu. Por que o Pai deu? Porque ouviram e foram ensinados, aprenderam do Pai. Aí diz, ó, e ninguém pode arrebatar. Por quê? Porque eles aprenderam e ouviram do Pai. Então, voltando lá em João 6, para nós concluir, né? João 6, 34, vê? Não, João 6. Olha aqui, ó. João 6, 44 diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, que expressão é essa? Se o Pai que me enviou não trouxer, como é que o Pai traz ao Filho? 45, está escrito nos profetas. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados, olha aqui, ó, ensinado por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouve e aprendeu, vem a mim. Olha como é forte, mano. Então, a gente percebe que aqueles que vêm a Deus, ele de maneira nenhuma ele lança fora. Aqueles que ouvem e seguem a Deus, esses são as ovelhas de Deus. Por quê? Porque ele ouve as palavras de Deus. Então, Deus não predestinou uns para a condenação e outros para a vida eterna. Ao contrário, ele deu a salvação e a graça para todos. Então, o poder de escolha está conosco, né? Quando a gente ouve e guarda a palavra de Deus, nós temos vida em si mesmo. Tiago diz que a palavra de Deus ela é poderosa para salvar as nossas almas.